A paz, Senhor queridos, quem vos fala que é o pastor Marcelo Vieira, e nessa noite eu venho transmitir um pouco da porção da palavra do Senhor e quero vos convidar a estarmos aqui trilhando o caminho da palavra do Senhor, e nós vamos estar nessa noite estudando o livro de Abacuque, capítulo número 3. Então nós estamos fazendo uma leitura da palavra do Senhor e depois estaremos fazendo uma oração para que o Senhor possa nos abençoar e sermos edificados pelo poder da palavra. Amém? Leiamos a palavra do Senhor, Abacuque capítulo número 3, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte, queridos: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso número 16. Ouvi eu, meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruíra. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Que texto tremendo, né, queridos? Quando nós olhamos para o livro de Abacuque, nós precisamos compreender qual é o momento, qual é o contexto que essa oração foi feita através de Abacuque. O livro de Abacuque é perturbadoramente atual, queridos. Ele trata de assuntos que nós nos cotidianos contemplamos. Por exemplo, ele trata da política internacional, da opressão econômica, da violência dos direitos humanos, da violência brutal na guerra, da decadência moral e religiosa. Nos dias atuais, nós estamos vivendo exatamente essa situação, esses momentos turbulentos que estamos passando, seja eles morais, sejam eles econômicos, seja ele em perspectiva de segurança. Nós estamos vivendo em um estado de terror, né? Numa sociedade em que as pessoas estão se transformando em pessoas muito violentas. E tudo isso Abacuque está vivendo no seu tempo, na sua era, no seu cotidiano. E não só disso que o livro de Abacuque, ou que nós podemos apresentar nesse momento, mas nós podemos também apresentar também que Abacuque fala sobre a soberania de Deus, o poder inigualável de produzir avivamento espiritual no meio do caos. Só Ele, só Deus tem o poder de mudar o quadro, de trazer, de transformar a morte existencial e contextualizá-la em vida. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos uma situação que nos ocorre muitas das vezes. Por exemplo, quando olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos o livro de João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24 e 26, nós vamos ver uma família que está enlutada, passando por uma situação extremamente difícil, de dor, né? Olha o texto que nos diz o texto. Quando Marta, Jesus chega para contemplar a situação daquela família, sabendo que recebera a notícia que Lázaro havia adoecido, depois Lázaro morre, ele chega e a família está extremamente perturbada, triste, abatida. Havia um caos instalado, uma tristeza instalada nos corações daquela família. E Jesus, ao chegar naquele momento, Marta chega
aos pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta que Jesus dá para Marta é que ele ia ressuscitar a Lázaro. E aí ela tem uma resposta automática, teológica, e muitas das vezes nós temos, num momento de caos, uma resposta muito mais lógica do que uma resposta espiritual, uma resposta direcionada por Deus em nossas vidas. E a Bíblia vai nos dizer que Marta falou a Jesus da seguinte forma: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição nos últimos dias. Mas Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Abacuque, embora o caos havia instalado, embora o caos estava extremamente oficializado, a situação não era fácil, e nós, nos dias atuais, nós também passamos pelas mesmas lutas, tribulações, angústias. E, querido, cabe a nós percebermos que a nossa base espiritual, a âncora da nossa alma, se chama Cristo Jesus, se chama o Senhor que fez os céus e a terra, e que a cada dia suplanta em nós uma esperança, uma expectativa que o mundo não pode nos dar, que a riqueza não pode comprar. Veja, querido, nós estamos vivendo um momento muito claro de terror instalado em toda a humanidade. O Covid-19 tem traçado, essa doença que agora nós estamos passando, tem traçado nos corações, nas famílias, uma aflição, uma angústia, um desespero, e que nós que somos pautados na palavra de Deus não podemos estar inseridos nesse contexto. Pelo contrário, nós temos que ter a visão e a oração que Abacuque teve, embora ele sentiu na pele, sentiu na carne, dizendo que o seu coração havia estremecido, que ele temeu por as notificações de Deus, pela sentença de Deus ao povo de Israel. Ao mesmo tempo, Abacuque estava confiante em Deus, estava acreditando em Deus, acreditando que Deus era poderoso, é soberano, é eterno. E nós temos que ter essa mesma observação. Podemos observar que as grandes tensões políticas, sociais, econômicas e morais e espirituais da atualidade, elas estão imbuídas ou contidas exatamente num contexto comparativo com Abacuque. Abacuque vive um problema, uma situação em que ele precisa orar pelo povo, orar, interceder pelo povo para que o Senhor haja misericórdia. E nos dias atuais, querido, não sempre teve a necessidade do povo buscar a presença de Deus, de se aproximar na presença do Senhor, de buscar verdadeiramente a face do Rei da Glória. Quão é urgente o clamor do povo, quão é urgente o clamor da igreja. Nós precisamos estar clamando, precisamos estar buscando a face do Rei da Glória, precisamos buscar a presença de Deus. A mensagem do profeta parece nos ser como utopia falarmos desse assunto tão comum na realidade, mas que é importantíssimo para a nossa fé cristã, queridos. Sabe por quê? Porque nos dias que vivemos é comparado aos dias de Noé, porque muitos estão casando, se dando em casamento, estão festejando, estão contemplando outras coisas e não estão percebendo
a urgência de buscarmos a presença de Deus. É por isso que se torna urgente o clamor da igreja, torna urgente o clamor do cristão, torna urgente a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Queridos, nós também podemos notar também outro detalhe. Não basta só contextualizarmos Abacuque nesse sentido, mas precisamos entender qual era a época em que Abacuque vivia. Abacuque viveu num tempo em que a Babilônia se tornara a maior potência mundial. A Babilônia havia derrotado a Síria, o Egito, e agora Jerusalém estava cercada e as coisas para ajudar não estavam tão fáceis. Os inimigos estavam à espreita. Não bastasse a pressão externa, internamente Judá estava de mal a pior, corrompida pelo pecado, o abuso moral e religioso, a idolatria, a contenda e a perversidade abundante. Judá estava na mira da disciplina de Deus. A situação não estava à beira do colapso espiritual. Veja que nos dias atuais nós estamos vivendo dias comparados aos dias também de Abacuque e de Noé, porque hoje, nos dias atuais, há um colapso moral, espiritual. As pessoas não têm tido a sua vida pautada em Deus. Outras pessoas têm sido negligentes até mesmo de colocar a palavra de Deus como algo paliativo, como algo que hoje eu uso, amanhã já não me serve mais. E isso não pode ser colocado em nossos corações. Pelo contrário, nós precisamos colocar a palavra de Deus como a maior urgência na nossa vida, na nossa esperança, nossa expectativa. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os amados irmãos nessa noite é falar, é entender e compreendermos quão grande é a urgência de estarmos aos pés da cruz. Em primeiro lugar, Deus está nos ensinando que mesmo em situação ruim, abandonar, fugir, esconder não deve ser atitude que mereça a nossa atenção. Pelo contrário, o nosso dever é permanecer, é confiar, é esperar. Só assim vamos experimentar o melhor do Senhor em nossa vida. Ou seja, o primeiro ato em quando nós estamos no caos, ou quando estamos passando por tribulação, angústia, ou por situações que são alheias às nossas decisões, é correr aos braços de Deus, é buscar a presença do autor e consumador da nossa fé, é colocar a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Famílias podem até ser ameaçadas, filhos podem ser abordados, crianças nos dias atuais podem até passar por situações alheias à nossa vontade, mas a nossa oração deve ser como a oração do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Abacuque está voltando a sua vida para Deus, está buscando refúgio em Deus. E aonde nós, queridos, estamos buscando o nosso refúgio? Aonde está a nossa confiança? Aonde está o nosso direcionamento? Aonde está a nossa atenção para com Deus? Em segundo lugar, a oração abre o nosso relacionamento com Deus. Eu posso abrir o meu coração para com Deus. Abacuque tem a coragem de abrir o seu coração para Deus e fazer perguntas que chegam a constranger. Ele questiona a situação moral e espiritual
do povo de Deus, depois dos métodos de Deus em tratar com o povo, porque ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutará? Gritarei violência e não salvará? Então havia uma perturbação no coração de Abacuque, mas nós precisamos estarmos com os nossos olhos fitos em Deus e entender que quando nós oramos, buscamos a presença de Deus, nós temos a intenção de colocarmos os nossos corações para que Deus possa nos ouvir. Em Crônicas, na segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15, diz assim: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Em Salmo 18, verso 16, diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Nós temos essa confiança no Senhor. Veja, o terceiro ponto que eu quero abordar com os amados irmãos é que nós precisamos entender em que ótica foi feita a oração de Abacuque. Abacuque atribuiu a Deus atributos, porque sabe que Deus pois tem intimidade e o seu relacionamento é extremamente estreito com Deus. Então ele atribui a Deus os seus atributos que são inerentes os nossos questionamentos. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é poderoso, ele tem controle de todas as coisas. Mas como entender que Deus tem o controle de todas as coisas em qualquer situação da nossa vida? Pois é necessário reconhecer que Ele é o fator primordial para que a mudança ocorra nas circunstâncias da nossa vida. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa esperança, a nossa expectativa em Deus, ansiarmos para que Deus cuide de nós, para que Deus possa nos direcionar. Essa deve ser a nossa decisão. Essa deve ser o nosso comportamento. Em quarto lugar, querido, nós precisamos ter maturidade cristã. Abacuque representa a maturidade cristã que devemos ter, pois em momentos extremos ele não se dá por derrotado, mas ele mais e mais vai fomentando fé, tributando a Deus a necessidade de trazer à tona um novo horizonte, uma nova situação, né? E isso precisa estar em nossos corações. Abacuque, quando ele diz aqui: porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas nos currais, não haja vaca, toda a vida me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Veja, Abacuque entende que todas as circunstâncias podem ser contrárias e alheias à sua vontade, mas ao mesmo tempo ele aponta para o Deus da salvação. Ele aponta para o Deus da salvação e a sua alma, ele diz: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Então nós precisamos nos alegrar na presença de Deus. Nós precisamos nos condicionar na presença de Deus para que Deus possa nos fortalecer e nos alimentar. Veja que Paulo, em Romanos, passa pelas mesmas situações ou situações comparadas a Abacuque, quando ele diz no capítulo
8 de Romanos, verso 31 e 39, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem fará acusações contra os eleitos de Deus? Quem os justificará? Ou quem os condenará? Foi Cristo que morreu, mas que ressuscitou, está à direita de Deus, quem também intercede por nós. Nós temos um intercessor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, ele diz assim: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas diante do matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, pois estou certo e convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós podemos, nesse momento, querido, ter fé em Cristo. É necessário reconhecê-lo. Você precisa se render totalmente a Ele. Só assim você pode expressar Cristo na prática diária. O seu relacionamento precisa, querido, o meu relacionamento precisa ser contido, mesmo nos embates, nos percalços da nossa vida. Pois na arena da vida, querido, é que somos mantidos na fé. Na arena da vida é que nós somos trabalhados pelo poder da fé em Cristo Jesus. Se nós mantermos isso, querido, nós vamos ter verdadeiramente um Deus que suplanta em nós o poder de estarmos firmes diante de todas as circunstâncias. Então, querido, eu quero concluir nessa pequena reflexão, dizendo: quem reconhece a Cristo ressurreto, conhece de fato os seus atributos, o seu poder, a sua graça, o seu amor é imensurável. E nós precisamos entender, querido, que ao reconhecer a Deus, nós reconhecemos o seu poder em meio à circunstância que vivemos. Eu quero dizer nessa noite: permaneça na fé, não turbe o vosso coração, continue crendo em Deus, continue buscando a presença de Deus, porque Deus vai lhe fortalecer em meio às batalhas. Há um dia raiando melhor para você. Há uma esperança lhe aguardando. Há um Deus que trabalha de dia e de noite. Há um Deus que continua nos colocando de pé. Então permaneça diante do autor e consumador da tua fé. Você vai ver que o Espírito Santo vai continuar lhe acompanhando. Ele continue ao teu lado. O Espírito Santo continue diante de você, querido, de você, querida. Você que está nos ouvindo, você que talvez está passando por doença, passando por situações alheias à sua vontade, creia em Deus, busque a presença de Deus. Quero deixar essa mensagem ao vosso coração. Que Deus possa falar ao teu coração, querido. Que o Senhor possa guardar o vosso coração no dia da angústia. Quero orar com você. Quero fazer essa pequena oração, pedindo que o Senhor possa falar mais e mais ao teu coração. Pai da graça, Deus das luzes, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Talvez tem vidas que nessa hora estão ouvindo essa palavra, Senhor, que ainda não se renderam ao seu santo nome. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa avivar, que o Senhor possa direcionar. Meu Deus, obrigado por o Senhor nos dar essa oportunidade de falarmos um pouco do teu poder,
e da tua palavra. Amém.